uma pedrinha no ensino a eles, né? É importante porque os mais jovens têm grande dificuldade de enxergar a vida de fato à luz daquilo que Deus quer para a vida deles. E essa missão Deus tem dado toda quarta-feira tem o encontro dos adolescentes, né? Quinta-feira começamos nesse mês de janeiro com um tema bastante poderoso: os sinais acompanham os que creem. Eita glória! Quem crê no milagre aí? Amém. Então Jesus disse que os sinais eles acompanham, ou seja, os milagres, os prodígios, as maravilhas, eles acompanham aqueles que creem, né? Então quem crê, a Bíblia diz que verá a glória de Deus, né? Tudo que nós recebemos, tudo isso é pela fé, por intermédio da fé. Se você não crê, você não tem como agradar a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então vem para cá às quintas-feiras aprender um pouco mais, desenvolver a tua fé conosco aqui, né? No próximo dia 11, no próximo domingo, temos a nossa consagração, 8 horas da manhã. Essa palavra consagração vem de santificação. Ser santo à luz da Bíblia é ser separado, irmãos. Separado do quê? Do mundo e do pecado, né? Então nós fomos lavados pelo sangue de Jesus e fomos tirados, embora moremos ainda no mundo, mas fomos tirados da média destes que vivem comumente no pecado. Essa é a diferença. Mas pastor, eu ainda peco, eu também, né? Todos pecaram, a Bíblia diz isso. Mas a diferença é que nós somos, escute isso, santos, separados, né? Fugindo do pecado, fugindo do erro. Então essa é a diferença. Os pecadores que todos os dias têm prazer no pecado. Então domingo que vem, 8 da manhã, estaremos aqui dedicando 2 horas do nosso tempo ao Senhor. O Senhor dedica 24 horas do dia, a mim e a você, escute isso, né? Você respira durante todos os dias, durante todo o dia. Isso é uma dádiva que vem de Deus, né? Então vem para cá, domingo dia 11. No primeiro domingo dia 11 à noite, estaremos celebrando a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? É aquele momento que a gente vai relembrar a morte de Jesus, mas não só a morte, a ressurreição também. E ter em mente, que é o mais importante, né, aguardando a vida dele. É isso que ele diz. Todas as vezes que comer esse pão, ele tomar de casa, né, a celebrar a minha vida, aguardando a minha vida, ou seja, lembrando da morte dele, mas tendo em mente que um dia Jesus virá, né, para deixar isso vivo no nosso coração. Temos mais alguma coisa aí? O encontro das mulheres, o primeiro encontro do mês, dia 10 de janeiro, segundo sábado do mês. Há uma necessidade, irmãos, de todos os dias crescermos na graça e no conhecimento, né? E para que isso aconteça, precisamos estar integrados no organismo vivo que é a igreja. A igreja é um organismo vivo, né? É aquela história do braseiro, né? Da brasa. A brasa só permanece viva se tiver no braseiro. Eu, quando era garoto, lá em casa foram 8 irmãos, 8 filhos, e meu pai comprava, né, um saco de fogos, era chuvinha, era estarapé, era traco, um monte, né? Aí acendia uma fogueira em casa, aí ele tirava um pau em chamas, trazia para cá, e a gente ficava ali, os 8 meninos, soltando a noite toda. Terminavam os fogos, aquela brasa, ela apagava. Por que ela apagava? Porque ela estava fora do braseiro, fora da fogueira. Então, se a gente permanecer distante, fora, a gente se apaga. Por isso que o encontro, ele é necessário para avivar na nossa mente que Deus é bom, sabe amar e está todos os dias disposto a nos receber em sua presença. Então vem para cá dia 10 de janeiro, né? Enquanto dos homens será dia 13 de janeiro, né? Então 13 de janeiro é a segunda terça-feira do mês. Os varões também da mesma sorte temos aprendido, né, com o Senhor, crescendo na graça e no conhecimento. Então varões, se prepara aí para a gente estar lá reunido na fé, né? Temos mais alguma coisa aí? Não, né? Mas eu tenho um aviso muito importante, irmãos, para dar. Eu preciso que você dobre a sua atenção. Este ano de 2026, muitas coisas mudaram na legislação, principalmente em relação à igreja. E nós precisamos
né, em harmonia com a lei, né? Não podemos andar na clandestinidade, não podemos andar à margem da lei, e há necessidade de a gente fazer algumas mudanças, né, no estatuto da igreja para nos adequarmos às novas regras da Receita Federal. Todo mundo está sabendo do pacote, né, que saiu ano passado para todos os brasileiros, inclusive para as igrejas. Então nós estaremos fazendo uma mudança estatutária e na próxima semana, no próximo domingo, estaremos com uma lista aqui, uma ata, colhendo a assinatura dos irmãos para nós realizarmos esta mudança e nós abrirmos a nossa conta bancária. E houve uma situação aí muito delicada com um contador que fazia o trabalho da igreja, e esse camarada me deu um prejuízo muito grande a mim, pessoa física, e deu à igreja também. E nós buscamos outro contador, estamos encaminhando já, né? E estamos fazendo essa alteração estatutária e iremos na semana que vem trazer a ata com a lista de presença dos irmãos para colher a assinatura de vocês, para darmos entrada, para fazer esta alteração, para estarmos conforme a lei, ok? Então, por favor, não falte. E aquele irmão que você notou a foto dele hoje, avise para ele estar aqui, que com o maior número de pessoas nós precisamos para colher essas assinaturas. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 9, por gentileza. Samuel está no Velho Testamento, né? Você vai ver lá Josué, Juízes e Rute, primeiro Samuel e segundo Samuel. Então, cata aí na tua Bíblia, né, nessa sequência, Josué, Juízes, Rute, primeiro Samuel, segundo Samuel. O capítulo é o de número 9. Nós vamos ler unidos um texto longo, mas um texto necessário para a gente compreender o que Deus quer falar conosco. No passado, a Bíblia disse algo, e ela no presente também ela diz algo. A gente precisa extrair o que ela quer dizer, né? Segundo Samuel, capítulo 9, quem encontrou, diga amém. Amém. A partir do versículo 1, queridos, até o versículo número 3, diz assim a palavra de Deus: Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus? Repita comigo: bondade de Deus. Para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus servos, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de
teu Senhor comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Olhe para cá, por favor. Meus amados irmãos, há momentos de nossa vida que nós passamos por grande dificuldade e grande aflição. E muitas pessoas, nós até buscamos elas, tentando, o socorro necessário. E às vezes essas pessoas não é nem que elas não queiram nos socorrer, é que devido à sua própria limitação, sua própria impotência humana, elas não conseguem nos ajudar. O que mais nós queremos nesse momento de aflição, de dor, de necessidade, é ter algo ou alguém forte o suficiente para estender a mão, para que a gente possa se sobressair naquela dificuldade. Pois bem, é sobre isso nessa noite que eu gostaria de falar. A nossa mensagem, ela tem como tema o poder da maravilhosa graça de Deus. Diga ao seu irmão: a graça de Deus é maravilhosa. Aleluia. E a graça de Deus, irmãos, ela em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela está lá. Só que ela é muito mais percebida a partir do Novo Testamento, Para que a gente possa compreender essa mensagem, nós precisamos nos situar nessa história que aqui está, Então, inicia-se a trajetória desse rapaz, Mefibosete. Ele era filho de Jonatas e era filho de Saul, o primeiro rei de Israel. Houve uma guerra contra os filisteus, e a Bíblia vai dizer lá que o pai de Mefibosete, Jonatas, ele é assassinado, ele morre. E Saul, que era avô de Mefibosete, ele consegue se evadir, fugiu, e lá na frente ele foi cercado pelos filisteus. E ele sabia que os filisteus eram bárbaros, eram cruéis, e certamente toda a raiva que os filisteus tinham de Israel, do povo de Deus, eles iriam descontar em Saul, iriam torturá-lo, iriam cortar-lhe a cabeça, iriam escarnecê-lo, iriam, queridos, pendurar ele, deixar o corpo dele sendo comido pelos abutres. E Saul, sabendo disso, ele chama o seu pajé de armas, que era um rapaz que acompanhava ele, que carregava ali a espada, e ele pede àquele rapaz que o mate, para que quando os filisteus viessem, ele pudesse escapar da morte terrível que certamente teria. E aquele rapaz, o pajé de armas, ele não tem coragem de fazer isso, irmãos, porque ele honrava o seu Senhor, E Saul, ele pega a sua espada e se lança sobre ela. Ele acaba se matando. Então morre o rei de Israel, o primeiro rei, morre o seu filho, o Jonatas, que era o sucessor, e morrem os outros irmãos de Jonatas, sobrando apenas um mais novo, chamado Isbosete. E tinha-se esse filho de Jonatas, que era o Mefibosete. Com a morte de Saul, o Isbosete é empossado rei. Só que ele é empossado rei por uma linhagem humana, pois estávamos aqui no tempo da teocracia. Essa palavra teocracia é composta por duas palavras: teo, do grego theos, que quer dizer Deus, e cracia, que quer dizer governo. Então estávamos naquela época debaixo do governo de Deus. Era Deus quem escolhia os reis. E o Isbosete não tinha sido escolhido por Deus, foi escolhido por Abner, o comandante de Saul, com a finalidade
de querer permanecer no poder através de Isbosete, o filho mais novo de Saul. Pois bem, Isbosete, ele ainda foi empossado rei e ainda governou durante 2 anos, irmãos, mas o seu governo foi um fracasso, porque ele não tinha liderança, ele não era um homem firme nas batalhas. Ele, na verdade, sucedeu o seu pai pela linhagem real, hereditariamente falando, mas não tinha sido escolhido por Deus. E esses 2 anos do governo dele foi um fracasso, ao ponto dele cair na besteira de colocar o seu exército contra Davi, irmãos. E aí Joabe, o comandante de Davi, um homem destro, afiado de espada, foi lá e matou todos os soldados do Isbosete. Isbosete, 2 dos seus próprios soldados mataram ele. E aí Davi é empossado rei em todo Israel, né? As 12 tribos agora Davi governava. Olha, quando a notícia de Saul que tinha sido morto e de Jonatas chegou, esse homem, o Mefibosete, era uma criança de apenas 5 anos. E aconteceu que quando essa notícia foi dada, irmãos, a serva que cuidava dele agarrou aquele menino correndo para livrá-lo da morte e saiu às pressas e derrubou aquele menino. Irmãos, foi uma queda tão terrível, que ele quebrou os 2 tornozelos naquela queda. E aquele menino ficou aleijado. Ele era coxo nas 2 pernas. E como não teve tratamento, cresceu, tornou-se homem e aleijado. Não conseguia andar. Muito mal andava. E agora imagine, Mefibosete, um príncipe. Sim, porque ele era neto do rei e filho do futuro rei que tinha morrido, o Jonatas. Então ele era um príncipe sem um reinado, um príncipe sem seu avô, um príncipe sem o seu pai, um príncipe sem os seus irmãos, um príncipe sem uma casa, um príncipe sem herança. Era um cão, como ele disse aqui, falando a Davi, um cão morto. Porque um aleijado, segundo a lei de Moisés, era tido como um amaldiçoado, não tinha a bênção de Deus. Então jamais, embora fosse um príncipe, ele poderia ser rei. E foi criado por Maqui, um homem misericordioso, que levou ele para uma cidade chamada Lodebar. Essa palavra Lodebar, ela significa terra sem pasto, ou terra sem comida. Então aquele homem, o Mefibosete, ele vivia miseravelmente. Um rei vivendo, um príncipe vivendo numa condição miserável. Davi começa a governar. Ele tinha 5 anos quando isso aconteceu. Passaram-se 20 anos, irmãos, Davi governando. 20 anos depois, Davi agora pergunta, manda chamar Ziba, que era um dos servos mais antigos, mais velhos da casa de Saul. Pois como Davi sucedeu Saul, todos os servos, todo o tesouro, todas as mulheres do rei anterior passavam para o rei posterior. E Davi não conhecia Ziba, mas ouviu falar que ele era o servo mais velho da casa de Saul e que ele conhecia as minúcias da família. Ele disse: chama Ziba, e chamou a presença dele e disse: Ziba, me diga se existe alguém, porque todos os filhos de Saul tinham morrido, porque o próprio Saul também tinha morrido, mas existe alguém da linhagem dele que eu possa fazer bondade de Deus? Escute isso, a palavra para essa expressão aqui, bondade de Deus, é Hesed, que quer dizer graça soberana. Aí Davi, sem saber, ele estava dizendo assim: eu vou usar da bondade de Deus, da Hesed, da graça soberana sobre a vida deste miserável, sobre a vida deste cão morto, sobre a vida desse que ninguém dá um tostão por ele. 20 anos se passaram, vivia na miséria,
mas a graça de Deus tinha o visto, a graça de Deus tinha alcançado, a graça de Deus tinha enxergado, a graça de Deus tinha encontrado. Muitas vezes achamos que não valemos nada, como de fato não valemos, irmãos. E muitas vezes assim, poxa vida, não sei como eu escapei daquela. Só Deus mesmo, de fato. A resede de Deus, diga ao seu irmão, a resede de Deus, a graça soberana está sobre a sua vida. Aleluia. É justamente essa graça poderosa, porque Davi, irmãos, não achou nada naquele camarada. Pelo contrário, Davi poderia mandar matá-lo, porque ele era herdeiro de Saul e ele poderia reivindicar o trono. Davi poderia até matá-lo, mas Davi diz assim: vem cá, que eu quero fazer bondade de Deus sobre a sua vida. Agora aquele aleijado, ele, queridos, tem uma oportunidade de ser achado, visto, contado de outra maneira, de ter a sua história mudada, de ter a sua história transformada. Davi manda buscar aquele homem lá na cidade de Lodebar, traz ele para cá e honra aquele homem, irmão, dando tudo o que Saul tinha, as casas que Saul tinha, o castelo que Saul tinha, os gados que Saul tinha, as propriedades. O aleijado agora, que ninguém dava um tostão por ele, passou a ser um homem ricamente abençoado. Por quê? Porque a bondade de Deus estava sobre ele. Diga assim: eu preciso, Senhor, da tua bondade. Diga: eu desejo, Senhor, a tua graça sobre a minha vida. Aleluia. Meus irmãos, é a resede de Deus na vida do homem. Sem isso, não somos exatamente nada. E eu quero nessa noite, com a ajuda do Senhor, apresentar algumas características da graça de Deus, não é? Algumas pessoas olham para outras bem-sucedidas e assim: fulano é sortudo. Você já deve ter ouvido, visto, né? Por aí nos adentros do carro. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Olha, vocês sabem. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E temos algumas características dessa graça. A primeira característica é que a graça, ela não é para quem merece, mas ela é para quem carece. Quem carece aqui? Eu careço, não sei você. A graça não é para quem merece, ela é para quem carece. Ela pega o mais vil pecador, o miserável ao extremo, né? E ela envolve aquela pessoa, trazendo a ela uma nova perspectiva de vida, trazendo a ela uma esperança que ela não tinha, mudando a história dela. Essa palavra graça quer dizer favor imerecido. Você não merece exatamente nada, mas você carece. E eu não esqueço nunca da história de João, de Joãozinho, né? João era um menino muito pobre, sabe, queridos? Ao ponto dele não ter nem sequer um tênis para ir para a escola. Ia com uma sandália amarrada. Vocês devem lembrar dessa fase. Quem nunca passou por isso, né? Um preguinho na sandália. Se você nunca usou isso, é porque não teve infância, não é? Eu usava um bocado. E interessante que lá em casa eram 8 filhos. Aí usavam todo dia. Quando chegava para mim era só o pó, só o resto. Mas assim mesmo estava um prego, aproveitava e ia embora. Pois é, João era tão pobre, irmãos, tão pobre, que ele não tinha sequer um tênis para ir à escola. E a professora, compadecida dele, comprou-lhe um tênis muito bonito. E naquele dia, exatamente, que ela ia dar o tênis a João, João não foi para a escola. Quando terminou a aula, ela encontra João na quadra, jogando bola, mais os meninos. Diz: João, mas como é que você não veio para a escola? Porque eu vim, professora. Eu só não fui para a aula, porque eu estava jogando bola. E a professora disse: João, olhe, vou anotar isso aqui e mandar um bilhete para o seu pai. Você entrega a ele. Ele: está certo, professora, não veio mandar. A professora dá-lhe o tênis. E ele leva, irmãos. Quando chegou em casa,
O pai perguntou: quem foi que lhe deu isso? Foi a tia da escola. Foi. Ah, ela mandou entregar isso aqui. Na inocência, ainda entrega a sentença de morte dele. Quando o pai viu aquilo, deu logo um safonão nele, tomou-lhe o tênis e disse: menino infeliz, você não merece esse tênis, leve de volta e devolva a professora. E o bichinho saiu ali choroso, levar aquele tênis de volta, irmãos. Quando chegou lá na casa da professora, bateu. Ela disse: João, foi que o meu pai mandou entregar o tênis. Mas por quê? Não gostou não? Não deu não? Não, é porque ele disse que eu não mereço. E a professora olhou para ele e disse: é, meu filho, verdade. Você pode até não merecer, mas você carece desse tênis. Leve o tênis de volta para casa. Deus, quando Ele olha para mim e para você, é desse jeito que Ele olha, irmãos. Nós não merecemos, mas nós carecemos. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, olha para a tela. Ele vai dizer assim: olha, porque pela graça sois salvo mediante a fé, e isto não vem de vós. Olha para cá. Pela graça sois salvos mediante a fé, e assim mesmo a fé não vem da gente. Nós não temos fé suficiente para buscar a salvação, mas Deus desenvolve no nosso coração esta fé sobrenatural, ao ponto de nós nos considerarmos salvos, remidos, lavados pelo sangue de Jesus, com o nome escrito no livro da vida, uma vida agora de esperança. É Ele que traz isso, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele vai dizer: Deus, Ele te salva, e Ele te dá a fé que você nem tem e nem pode desenvolver essa fé, se não for o próprio Deus que traz para você. E vai dizer mais: não de obras, para que ninguém se glorie. Ele está dizendo: ninguém merece exatamente nada, mas a graça infinita e poderosa do Senhor vem sobre as nossas vidas. A graça de Deus, ela viu Mefibosete naquele estado de miséria, de desgraça, e Deus resolveu mudar a sorte dele. Quem precisa da graça? Eu vou dar uns segundos para você falar com o papai. Diga a ele, diga que você precisa. Qual é a área da sua vida que precisa da graça, do favor? Mas eu não mereço, pastor, nem eu, mas eu careço, você carece. Então diz a Deus nessa noite que carece da graça, que precisa da graça, que necessita do favor dele sobre a sua vida. Aleluia. Uma segunda característica desta graça poderosa de Deus, irmãos, é que ela vem da iniciativa do próprio Deus. Você entende isso? Não é da minha iniciativa, não sou eu que busco, não é você que busca. Mefibosete não buscou em nenhum momento mudar de vida. Mefibosete sequer cogitou o desejo de buscar algum direito que a sua família tenha deixado. Essa graça de Deus, ela vem de uma maneira totalmente unilateral. É o próprio Deus que olha para mim, que olha para você e diz assim: esse miserável, esse desgraçado, não tem ninguém por ele, então eu estenderei a minha mão para a vida dele. É isso que Deus está dizendo. Ele olha para mim e para você, queridos, desse lugar aqui na terra, e Ele não vê, na verdade, os nossos pecados, os nossos erros, porque isso Ele já sabe, porque o pecado está para o homem, o conserto está para Deus, isso é fato, ponto consumado. Mas quando Ele olha para cá, Ele vê o sangue de Jesus derramado sobre a nossa vida. Ele vê a marca do Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Ele olha para mim e para você e nos vê totalmente chacoalhado, mergulhado nesse sangue que salva, que liberta, que gera vida, que traz transformação. É dele que vem a iniciativa. Paulo, escrevendo
aos romanos, uma igreja terrivelmente difícil, porque ela era composta pelo povo que dominava Israel, que eram os romanos. E essa igreja foi criada em Roma. No capítulo 3, versículo 24, olhe na tela, por favor. Olha o que é que Paulo vai dizer: sendo justificados, o que, irmãos, aí está dizendo? Gratuitamente. Diga ao seu irmão que assim, você não pagou nada. Diga, e nem podia. Sendo justificados gratuitamente por sua, o que, irmãos? Graça. Mediante o que? A redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Essa palavra redenção quer dizer resgate. Ele está dizendo assim: olha, você, eu tornei justo, eu justifiquei. Você é pecador, você tem culpa, você merecia a morte, mas veio o meu filho, derramou sangue sobre você, e eu te justifiquei através dele, que te resgatou, sem você pagar nada. E aí, queridos, nós nos deparamos com uma realidade, não é, diária, de rejeição a Deus, porque o inimigo, ele é sujo, e ele tenta colocar na minha cabeça e na sua, que nós não somos merecedores de nada. Isso aí nós já sabemos, mas ele vai mais além. Ele tenta dizer que nós não somos recebidos diante de Deus. Ele é o pai da mentira, então ele é especialista em mentir. Mas a Bíblia vai nos dizer lá que todo aquele que nele creu, em Jesus Cristo, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. E qual é o pai que não recebe o seu filho, irmãos? Esta mentira, todos os dias, ele vem nos anunciar. Mas quando ele vier falar isso, lembre desse versículo poderoso: eu fui justificado de graça. Diga assim: eu fui justificado de graça, e você também foi. Diga assim: porque Jesus nos resgatou, porque Jesus nos libertou, porque Jesus nos fez filho. Eita glória! Ele nos fez filhos. E não tem como você pagar isso, nem eu. Não tem como, queridos, nós, tudo que fizermos, ainda que a gente coloque à disposição de Deus, nada disso paga. Esse texto vai nos ensinar uma terceira característica da graça de Deus, irmãos, desse favor que ninguém merece. Ela nos dá poder para vencer. Você sabia disso? Poder para vencer. Tem muita gente buscando poder aí para quê, né? E até nas igrejas eu quero poder, olha, poder. Para que é poder? O apóstolo Paulo vai nos dizer que esse poder é para vencer o pecado. Então, quando nós temos esse poder da graça, porque nós sabemos que somos filhos e que este favor está sobre a nossa vida, escute, graça não é permissão para pecar, não é permissão para viver uma vida de pecado, mas graça é a força, a matriz que Deus nos dá para a gente se levantar mesmo, tropeçar, dando lá, de repente, com tropeção, a gente se levantar e voltar para os braços do Pai, não é? Esse é o poder que a graça nos dá. Aos Coríntios 12:9, quando Paulo vai rogar ao Senhor por um espinho na carne que ele se encontrava, e a gente não sabe o que é esse espinho, a gente não sabe, a Bíblia não dá mais detalhes, mas quando ele vai rogar 3 vezes ao Senhor para o socorrer, levar esse espinho, olha o que é que o Senhor vai dizer a ele, preste atenção. Então ele, quem? Jesus, me disse: a minha graça te basta. Diga ao seu irmão: a graça de Deus te basta. Aí vai dizer mais nada, escute, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando você está fraco, é que o poder de Deus vem e te alavanca para cima. Quando você está chururu, o poder de Deus vem e te levanta. Quando você está achando que não vai vencer, esse
dizer, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Sabe o que ele quer dizer com isso? É quando a gente tiver bem jururu, lá para baixo, dizer glória a Deus, obrigado, Senhor, porque eu sou fraco, obrigado, Senhor, porque eu sou limitado, obrigado, Senhor, porque eu nada posso sem Ti, obrigado, Senhor, porque eu necessito da Tua graça para me levantar. Aí ele vai dizer, é aí que o poder de Cristo, ele chega sobre as nossas vidas. Esse homem, queridos, como ele se qualificou aqui, ele disse que era um cão morto. Meu Deus do céu, o que é que eu tenho? Eu sou um cão morto. Aí Davi pega esse homem, traz ele lá de uma terra miserável, restitui tudo o que ele tinha e detalhe, põe ele para comer à mesa com o rei. Imagine você, o rei são os governantes hoje, né? De repente você recebesse uma comitiva na sua casa do governador do estado, lhe chamando para se sentar à mesa com o governador, comer lá. Olha para isso, irmãos. Eu me lembro do irmão Deusvaldo, né? Deusvaldo congregou um tempo com a gente. Alguém lembra aqui do Deusvaldo aqui? A irmã Cátia e o Caio, parece só o dois, né? Mas ninguém, né? O Deusvaldo era das antigas. Deusvaldo vivia uma prova tão grande, irmão. Estava desempregado há 3 anos. Casado, pai de 3 filhos, e a mãe dele, mulher de oração, né? A irmã Marli, ela orava debaixo da mesa da cozinha. Olha que lugar para a gente orar, meu Deus do céu. E ela orando debaixo da mesa da cozinha, o Espírito Santo visitou ela, disse assim: mulher, é isso que eu vi as tuas orações, e que o teu filho não demora, vai se assentar à mesa com os príncipes. E aquela mulher levantou-se, deu uma cabeçada, irmão, na mesa. Levantou-se tão alegre do mundo. Correu, disse: Deusvaldo, onde você está, meu filho? Mãe, estou aqui. Tá. Ô, meu filho, vem aqui urgente, que eu preciso falar com você. Vem aqui urgente. E Deusvaldo foi. Quando chegou, o que foi, mãe? É dinheiro? O que é? Ela disse: meu filho, é mais do que isso. Olha, Deus mandou dizer que não demora, e você vai se sentar à mesa com os príncipes. E ele, oxe, mãe, o que é isso? O que é mais? Eu quero mais, o que tem mais? Você é doido, menino. Deus está dizendo que você vai sentar à mesa com os príncipes. Ele disse: está certo. Não entendeu nada, irmão. 3 dias depois, o meu irmão Elias tinha assumido a ouvidoria geral do estado. Ele ligou para mim e perguntou: lembra de Deus? Fala, disse que lembra. Não tem um ponto de Deus, rapaz, tem. Ele faz uns biquinhos em uma loja, lá no comércio, com um microfone na mão e uma caixinha de som, sempre anunciando os produtos. Já está passando lá, comecei com ele. Onde é? Eu dei o interesse. Ele foi lá, irmãos. E o meu irmão Elias chama Deusvaldo e convida Deusvaldo para trabalhar com ele na ouvidoria geral do estado. Irmãos, o Deusvaldo foi nomeado pelo governador. 3 dias, escute isso, 3 dias depois, Deusvaldo estava em uma reunião dentro do palácio, na mesa, com o governador, o secretário de Estado, o secretário de Segurança, o secretário de Administração, o secretário de Finanças, todo o secretariado, e Deusvaldo representando o Elias da ouvidoria do Estado, sentado lá, conversando, comendo com os príncipes. Porque Deus é fiel no que Ele cumpre, porque Deus é fiel no que Ele promete, porque Deus tem visto a minha necessidade e a sua necessidade. Este homem aqui, o aleijado, o coxo, que não andava, ninguém dava um tostão por ele, mas Deus tinha visto aquele homem no estado de desgraça lá em Lodebar. Muitas vezes, queridos, não conseguimos enxergar. Aí Jesus disse a Paulo: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Diga comigo: para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Quando a fraqueza vier, clame o sangue de Jesus. Quando a dificuldade
dificuldade vier, entenda que você tem um Deus forte, poderoso, misericordioso. Eita glória! É que nós aprendemos ainda desse texto, queridos, uma quarta característica, é que a graça, ela nos fortalece. Tem pessoas que passam por um estado de dificuldade tão grande. Eu me lembro de uma irmã, ajudei essa irmã há muitos anos, né? Os 3 filhos dela, os 3 entraram nas drogas. E caminhei eles para o centro de recuperação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os três se recuperaram. Para a glória de Deus. Essa mulher casada com um policial militar, e apenas ela chegou, os 2 primeiros anos da vida dela foram anos de felicidade. Essa mulher sofreu tanto. Esse marido dela tinha, além dela, mais 2 outras mulheres, com filho, e dizia a ele que era missionário esse indivíduo. Essa mulher sofreu tanto, ele maltratava essa mulher, ele batia essa mulher, deixava ela passar fome. Irmãos, ele não tinha o que fazer. A única casa que ela ficou vivendo com um dos filhos, que o último a sair de casa, esse homem destelhou esta casa, deixou só o último quarto coberto, que era o quarto que o filho dela morava. Essa mulher desenvolveu um problema de coração, desenvolveu uma depressão terrível, desenvolveu um diabetes, né? Essa mulher desenvolveu, queridos, um problema no cérebro, na cabeça. Irmãos, tantas coisas do mundo. Ela chegou um dia no meu escritório e disse assim: pastor, me explique isso. Eu namorei, noivei e casei no Senhor. Conheci este homem, eu tinha 15 anos, ele tinha 18. Namoramos, noivamos e casamos, por levar 5 anos. E quando eu casei para cá, só 2 anos eu vivi com ele de felicidade, o resto foi só de traições. E vivo na presença de Deus, e este homem me maltrata tanto. Como é que o Senhor me explica isso? Eu disse: minha irmã, eu sinto muito a lhe dizer, mas eu não consigo te explicar. E coisas que Deus não nos diz, não nos revela. Em Deuteronômio 29 vai dizer que as coisas reveladas são para os homens e os filhos dos homens, mas as ocultas, elas são para Deus. Eu não consigo dizer isso. Agora, o que eu posso entender é que Deus, esses anos todos que a irmã tem passado, a graça dele tem te fortalecido, porque a irmã está vivendo até o dia de hoje. Mas uma coisa é certa, a irmã também precisa entender que esta vida, ela precisa de um impulsionamento seu. Mas pastor, esse homem quer um divórcio, eu não vou dar um divórcio. Eu disse: minha irmã, você não dá, mas o juiz dá, porque ninguém é obrigado a estar casado com ninguém. Mas eu já recebi tanta profecia nas igrejas, foi profetada, porque esse homem já tem 2 mulheres, cada uma tem 2, 3 filhos dela. Como é que esse homem, ele não é mais seu marido? Como é que ele vai voltar mais para você, minha irmã? E ele entrou na justiça, irmãos, e pediu divórcio. Eu acompanhei esse processo dela. Conseguimos que o juiz desse a casa onde ela morava para ela. Conseguimos uma pensão de 30% do salário dele para ela. Esse divórcio foi concedido, né? Ele ficou livre para casar com uma das 2 que ele tinha. Essa mulher entrou em um processo de tratamento e Jesus saiu operando, curou ela do problema do coração, curou ela da diabetes, curou ela, querido, da depressão, curou ela desse problema que ela tinha na cabeça, né? E a mulher começou a viver. E depois, por fim, Jesus ainda trouxe um varão, um missionário de verdade, viu, irmãos? E essa mulher casou com esse missionário. E hoje ela vive feliz. Eu encontro ela e ela disse: pastor, hoje eu compreendo que a graça de Deus me sustentou durante todos aqueles anos. E eu hoje estou aqui viva por causa dessa graça.
Paulo escrevendo a Timóteo, um jovem pastor da cidade de Éfeso, que era uma cidade onde era uma província romana, mas era uma cidade grega, uma cidade muito difícil da Grécia, muita idolatria, muitos santos, muitas adorações, muitos deuses. E ele diz assim: olha, Timóteo, capítulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, põe na tela. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, olha o que ele vai dizer: tu, pois, filho meu, fortifica-te em que, irmão? Na o quê? Na graça que está em Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Quando tem coisas que você não pode suportar, busque mergulhar na graça de Deus. O peso está grande, a graça de Deus te sustenta. A dificuldade chegou, a graça de Deus te faz suportar. A dificuldade ainda persiste, a graça de Deus continua sobre a sua vida. Aleluia. Esse homem, Mefibosete, passou 20 anos e a graça de Deus sustentou ele. Quanto tempo você tem passado esperando uma providência de Deus? Coloque de pé, por favor. Quanto tempo você tem esperado por uma melhora? Eu não sei, queridos, se vocês têm enxergado, sabe, esta situação que você vive, como a graça de Deus até hoje sendo estendida sobre a tua vida, sobre a tua mão. De repente você vai dizer: pastor, eu tenho um projeto, um sonho, que eu não consegui realizar esse sonho ainda, me esforcei tanto. Mas eu quero dizer para você que a graça de Deus está lhe sustentando até hoje, para lhe renovar sobre a sua vida, para lhe dar resiliência, abrir os seus olhos para você entender que Deus tem algo muito melhor para você. Olha, de repente você tem dito: pastor, eu tenho vivido com uma aflição de alma tão grande e eu não sei como tenho suportado. Eu quero dizer que a graça, a reserva de Deus que está sobre a sua vida. Ah, pastor, de repente tem uma enfermidade que eu já lutei tanto, orei tanto para que o Senhor me curasse, mas eu não fui curado. Eu quero dizer que a graça de Deus te basta. Então comece nessa noite a invocar essa graça. Fecha teus olhos, fecha tudo a tua cabeça. Começa a invocar essa graça. Começa a dizer ao Senhor que você depende dele, que você carece do favor dele.